Boa noite, está no ar mais um programa Há Controvérsias. E na noite de hoje o tema é vegetarianismo. Para contextualizar você sobre o tema, a gente vai para aquele vídeo de 1 minuto do nosso querido Maicon Zambino. Assiste aí. O vegetarianismo é muito mais que uma dieta. É também um estilo de vida, uma forma de enxergar o meio ambiente e todos os seres vivos que vivem em nosso planeta. Essa filosofia consiste basicamente em remover qualquer tipo de carne da alimentação, o uso de roupas envolvendo o abate animal, como couro, e também de promover a empatia com nossos amigos terrestres. Já o veganismo é uma vertente do vegetarianismo, que prega o boicote total a qualquer empresa ou indústria que use a matéria-prima animal, desde carne até qualquer subproduto oriundo dos animais, como mel, lã, ovos e leite. Essas duas filosofias estão em plena ascensão. Há dados que mostram a evolução da economia vegetariana, com um aumento de pelo menos 40% em relação ao ano passado. A causa também tem adeptos muito famosos, como a cantora Beyoncé, o ex-Beatle Paul McCartney, a modelo Yasmin Brunet, a ativista pelos direitos animais Luísa Mel, o ator e cantor Jared Leto e também nosso conterrâneo Rodrigo Santoro. Toda a visibilidade que eles recebem contribuiu para o aumento no número de vegetarianos por todo o mundo. E este é o tema do Há Controvérsias de hoje. E para falar sobre o tema de hoje, eu trouxe 2 convidados muito especiais. Primeiro convidado de hoje é o Thiago Duarte. Ele é músico e vegetariano há 16 anos. Seja bem-vindo, Ti. Boa noite a todos. E é isso, vamos debater sobre esse tema, né, que já está um tema sempre atual, né? E importante para a ecologia, para a saúde das pessoas, para a ética, para os animais. Acho que sempre vamos conversar sobre isso. E o nosso outro convidado é o Renato Schoit. Ele é coach e psicólogo e também é vegetariano há 4 anos. Seja bem-vindo, Rê. Boa noite, quero agradecer o convite aí. É um tema que eu gosto muito de debater, né? É gostoso, ainda mais tendo uma parceria do meu lado aqui. Então, é isso. Gratidão. Legal. Então, gente, vamos começar do básico, do princípio. Tiagão, quando você decidiu cortar a carne da sua vida? Foi por volta de 2001, mais ou menos. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar sobre vegetarianismo foi numa revista de skate, assim, que eu comprava na época, foi uma matéria, assim. E até então nunca tinha pensado no meu papel, assim, no papel dos animais, assim, o que eles se eles eram cientes da dor, sobre o sofrimento deles. Eu nunca tinha pensado neles fora do formato que a gente compra no açougue, ali cortado, assim, tal. E na mesma época, era uma época que eu já estava começando a envolver com punk rock, assim, e o punk rock sempre teve foi envolvido com causas sociais, né, seja pró-feminista, antirracismo, e o vegetarianismo entrou nessa. Eu conheci muita gente que era vegetariano, aí comecei a me informar muito sobre isso, vi os documentários e foi aumentando aquela vontade de fazer parte disso, de virar vegetariano. Aí em dezembro de 2001 eu falei assim, eu vou parar esse mês. Se eu conseguir parar dezembro, que é o mês que você mais tem churrasco, convite para tudo, quanto é festa. As próprias festas de final de ano. Eu consigo ficar mais, aí não parei mais. Bacana. E você, Rê, como que foi o processo? Então, olha que engraçado. Eu tive contato com o vegetarianismo, primeira vez, na faculdade, e quem falou sobre o vegetarianismo para mim foi um amigo meu que era skatista. E eu zoava muito ele por causa disso, né? Falei, por que você não tá comendo carne, não sei o que lá, zoava muito ele. E depois, já quase no final da faculdade, né, um pouco antes do final da faculdade, eu tive um relacionamento e a menina era vegetariana. E a gente debatia muito, conversava muito sobre isso. E eu acho que o ponto de virada para mim foi o documentário Terráqueos. Sim, que fantástico. A introdução do documentário vale a pena assistir só pela introdução, que é falar que, por definição, terráqueo é todo aquele ser que vive na Terra, né? Então eu comecei a me questionar, realmente, estamos tão distantes, né, da realidade do bicho sendo abatido, né, do animal sendo abatido, que fica fácil tirar a emoção daquilo. Sim. Quando você aproxima esse contexto para você, aí o debate vem bem pesado e aí ficou difícil para mim, eu tive que parar. Vou até aproveitar que você falou isso, galera, assistam, é um documentário fantástico, é muito bom. E eu acho que vocês vão se surpreender. Enfim, voltando. E qual foi a maior dificuldade, Renato, para você quando você se tornou vegetariano? O que mais te trouxe empecilho? Eu acho que o mais difícil foi, como eu fui sempre preocupado com a saúde, né, academia, então eu fazia dieta, sempre fiz dieta,
foi equilibrar, né? Conseguir entender os níveis de proteína, o que eu precisava consumir para suprir minhas necessidades. Eu pesquisei antes bastante, aí vi sobre as vitaminas, sobre o complexo B, que o que tem maior quantidade é na carne, né? E daí o que eu ia ter que suplementar, se ia ser realmente necessário suplementar. Acho que foi mais essa questão. Mas, quando eu resolvi parar, eu parei de vez. Assim, não foi gradual? Não, parei tudo de uma vez mesmo. Achei que foi mais fácil assim. E pra você, Thiago, o que mais te pegou? Eu acho que no começo foi mais a questão de informação mesmo, né? Era tipo 2001, eu não lembro, acho que nem início tinha... da internet, né? Início da internet, não tinha nada, não tinha... Acho que nem o Orkut existia ainda, se não me engano, acho que foi 2004. 2004, Orkut. Então, eu tinha informação, só que era muito restrita do pessoal que já era, por exemplo, já era vegetariano, não tinha onde pegar, mas será que é mesmo, assim, não tinha uma controvérsia, assim, eu queria procurar mais coisas, assim, opiniões diferentes de quem não era também, mas de médicos, assim. Então eu demorei um pouquinho, porque eu não queria essa receita com uma ética só unilateral, assim, só de um lado. Mas também foi a partir do momento que eu comecei a conhecer mais gente, assim, eu comecei a trazer esses questionamentos para outros lados, consegui ter esse acesso à informação, aí eu peguei e já falei, não, é isso mesmo. Também foi de uma vez? Vou tentar, foi de uma vez, porque eu acho que tem, como eu posso dizer assim, tem pessoas e pessoas, né? Tem gente que tem mais fácil de parar com uma coisa aos poucos, né? Por exemplo, tem gente que para de fumar, fumando um cigarro por semana. Eu já não, tenho que cortar tudo de uma vez, senão se eu for parando aos poucos assim, eu não consigo. Né? Eu não consigo. Mas também funciona, tem gente que começa parando um dia sem conseguir comer carne, aí na outra semana ele tenta 2, 3, isso aí, mas eu acho que é mais de personalidade mesmo, de como cada um reage, né? Eu tentei ser vegetariana por 2 vezes, né? A primeira vez eu era bem adolescente, devia ter por volta de uns 15 anos, 16. E aguentei 1 ano e meio, assim, mas não conseguia me alimentar direito na época. Eu ainda não sabia cozinhar e tal, morava criadona com a mãe, né? E ela na época, não apoiava. Mas aí depois, mais velha, já morando aqui em Ourinhos novamente, acho que foi em 2014, eu fui novamente vegetariana por mais 1 ano e meio. E aí o meu problema foi que eu não estava mais conseguindo resistir à vontade, cara. Isso é uma coisa que eu queria perguntar pra vocês. Vocês ainda sentem vontade e se seguram, ou é uma coisa que não existe mais na vida de vocês? Eu particularmente acho que por estar há muito tempo, assim, eu não tenho, assim, honestamente não. Eu acho que o mais difícil é, por exemplo, Ourinhos. A maioria dos lugares não tem muitas opções. Sim. Então, às vezes, você sai com a galera, e aí eu me vi no papel do meu amigo skatista. Sim. Que sai a galera, todo mundo vai pedir uma pizza. Tem que pensar no vegetariano, entendeu? E meio que parece que é chato pensar no vegetariano. Eu acho que a maior dificuldade foi essa. Agora, com relação a sentir vontade, não vou ser hipócrita. Eu não parei de comer carne porque eu não acho o sabor da carne bom, né? Sim. Era o meu caso. Então, eu não achava ruim comer carne. Só que o que hoje acontece comigo é se eu imaginar a carne, eu lembro das minhas aulas de anatomia, por exemplo, sabe? Que eu vi ali, músculo, é igualzinho a gente e não vai. Acabou pegando um asco, né? Um asquinho, A gente meio que se policia, assim, às vezes sem querer, assim, com essas coisas, né? Acho que de tanto... Aí a gente acaba meio que absorvendo. Uma coisa que eu tentava fazer pra passar à vontade, né, era começar a ver os vídeos, né? Aí você vai atrás de tudo aquilo que te fez mudar de ideia. Sim. Só que aí começou a chegar uma época que eu tava trabalhando demais, estudando, viajando todos os dias, não tava mais tendo opção do que comer, porque eu vivia aqui em Ourinhos e em Bauru. E aí chegava, você vai no refeitório da faculdade, todas as opções têm carne. Esse é um problema também, que nem você vê a vida da maioria do povo hoje é muito corrida. Você não tem, é muito difícil a pessoa que pode falar assim, eu tenho 2 horas de almoço, eu vou comer em casa, vou fazer o que eu quero. Não, você vai comer onde? Você vai comer na rua. Aí você chega, você vai numa lanchonete, não vai comer uma coxinha, às vezes você sai de lá comendo. Porque não tem... Às vezes até no self-service mesmo, você vai lá na seção das saladas e
putz, só tem folha, não tem mais nada, entendeu? Alguns restaurantes são exceção, mas a maioria, Não sei se acontece com você, né? Você vai num lugar, viu, tem uma opção vegetariana, eu posso fazer um lanche super legal com vocês, eles colocam 5 quilos de queijo, 2 tomates, né? Falei, eu não quero comer queijo. Ou então seja tipo frango, presunto. Não é carne. É bem isso. Ai, gente, primeiro bloco tá ficando aqui, já a gente volta, não sai daí não. Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa Há Controvérsias. Hoje eu estou recebendo aqui o Thiago Duarte e o Renato Schoit. Então, gente, o vegetarianismo ainda é um tema que gera um pouco de controvérsia, né? Eu não queria usar a palavra controvérsia por causa do programa, né? Mas, assim, é o que você falou, desconfiança. Eu, nas minhas 2 tentativas, na primeira eu acabei citando que minha mãe não apoiava, a família não apoiava e tal. Eu tive até um problema de saúde quando eu era mais nova. E eles achavam que isso podia influenciar de alguma forma. Só a partir do momento que a minha médica falou assim, não tem nada a ver, fica tranquilo, o vegetarianismo, na verdade, é uma dieta que a gente, inclusive, apoia e incentiva que as pessoas tenham, né? Queria perguntar se você, Thiago, teve algum problema relacionado a isso, com a família, de preocupação mesmo. É mais esse lance de preocupação, de informação mesmo, né? A gente, culturalmente, todos nós fomos criados a pensar que a carne que dá sustância para você ficar de pé, e se você não comer carne, você fica com anemia, outras coisas assim. E como eu falei, eu virei vegetariano em 2001, a gente não era tanto acesso tão fácil às informações, né? Mas eu acho que é natural essa preocupação. Sim. E além disso também, as pessoas, além de ter essa falta de informação, a pessoa não vai querer uma informação assim que fala que é mais arriscado ela comer bacon que comer alface, sabe? Ela não vai correr atrás de uma informação que meio que mexe nos prazeres dela. Sim. Então, mas rolou mais, eu acho que essa preocupação mesmo de família, e rola até hoje, senão não digo com os meus pais e com as minhas irmãs, mas quando vai algum parente em casa, assim, ou algum conhecido deles, nossa, mas você não vai ficar doente? Nossa, mas você vai emagrecer. Poxa, eu até engordei. Eu acho que pro Renato deve ter sido um pouco mais fácil, porque você já atuava ou estudava na área da saúde, ou não tem nada a ver. Sinceramente, nada a ver. Eu acho que a grande pergunta que a gente escuta quando fala que é vegetariano, né, é o que você come, então? E é incrível, porque é bem cultural. É muito cultural. A gente come o quê? Normalmente, né, nas famílias, arroz, feijão, carne. Né? O PF é o quê? Arroz, feijão, carne, talvez uma batata frita e uma folhinha de alface para fazer de conta, né? E na realidade, quando eu virei vegetariano, o que eu percebi é que existe uma riqueza enorme na culinária que a gente não explora por causa dessa crença, né? E em cima disso, outra coisa que eu achei interessante, que quando você tem uma dieta, agora a gente está falando do vegetarianismo, acho que nem precisa ser necessariamente vegetarianismo. Quando é uma dieta direcionada, isso te obriga a você a comer melhor, porque você vai ter que pesquisar mais, você vai tomar uma consciência, ter uma consciência melhor do que você está ingerindo. Então acho que isso é bom para a saúde também. Você não vai comer qualquer porcaria, qualquer coisa zoada. Assim, isso vai puxar de você uma informação, uma coisa. É um pouco mais desgastante, às vezes, de você ter que procurar e caçar informação por você mesmo. Sim. Mas eu acho que a longo prazo para a saúde, isso pode ajudar também, porque você é mais seletivo no que você está comendo, né? Uhum. E agora, saindo do papo alimentação e entrando já em hábitos, eu acho que o vegetarianismo ele é muito mais do que uma dieta, né? Ele se torna um estilo de vida. Vocês consomem algum outro tipo de produto animal? Ou seja, vocês são vegans? Eu não sou vegano, mas eu tento abolir o máximo que eu posso. Assim. Eu não tenho, por exemplo, roupa de couro em casa. Eu tento ver se os cosméticos que eu estou usando são testados em animais. Eu acho difícil eu me falar vegano, que eu sou vegano, porque a gente não convive num meio vegano. Às vezes eu sou obrigado, por exemplo, a consumir algo que tenha couro, que tenha... Eu vou comprar eu tenho um tênis e não tenho um tênis sintético, por exemplo. Então eu acho bem difícil. Mas eu tento ao máximo, assim, eu não me considero vegano, mas eu tento
ter as opções menos carnívoras possível, assim. E menos carnívoras, perdão, menos de coisa com contexto de animal possível. Sim. E você, Renato? A gente estava conversando antes, né? Eu pretendo transitar pro veganismo, mas o grande problema, como a gente disse já, em Ourinhos, já é difícil você ter recursos para vegetariano, né? Agora imagina vegano. Eu estava conversando com uma amiga minha que ela foi para os Estados Unidos, ela foi justamente estudar culinária, ela quer estudar culinária vegana, e ela foi para lá porque era uma das únicas escolas que tinham essa intenção lá, né? E ela manda direto foto para mim do mercado. Tudo vegano. Queijo, leite, todos os produtos, assim, muito fácil. E aqui eu nunca vi, né? Até porque você abarca a pessoa que, por exemplo, tem uma intolerância à lactose. Sim. Quantas pessoas que gostam de queijo, gostam de tomar leite, mas não podem tomar porque tem uma intolerância, É né? engraçado, por exemplo, a gente falando de cidades assim também, a minha irmã caçula mora em São José dos Campos. Quando eu vou pra lá, eu trago um monte de coisa na mala, que é coisa que você compra no mercado, assim, parece que é estranho. Até aproveitando que você falou isso, né, para as pesquisas que eu sempre faço pro programa, eu descobri que abriram um açougue vegano, sim, esse é o nome, abriram um açougue vegano aqui no Rio de Janeiro. E o negócio deu tão certo, tá rolando, tá vendendo pra um caramba, que eles resolveram abrir uma filial em São Paulo. Vai abrir já agora em outubro, daqui a pouquinho, né? Uma opção pra gente, talvez, até conhecer, né? Então. É uma curiosidade, eu não sei se ela tá aberta ainda, mas em Assis tinha uma empresa de glutandela, que era de mortadela de glúten. Sim, eu já comi, é muito gostoso. Eu não sei se está funcionando ainda. E aqui do lado, né? E muita gente, a gente não sabe porque não tem esse... E até é legal você falar disso, porque... Né, voltando aos dados. Primeiro que o consumo de produtos vegetarianos aumentou 40%, assim, do ano passado para esse ano. Isso é um dado que mostra que está crescendo muito, né? Só que, ao mesmo tempo, a última pesquisa que fizeram sobre vegetarianos no Brasil é de 2012 e que, na época, era 8% da população brasileira. Já é bastante, se a gente parar para pensar, né? Mas, ainda assim, podia ter mais dados, né? Acho que as empresas deixam de investir nisso, com certeza. Porque não tem esse tipo de informação. A gente vê hoje em dia, eu vejo meus amigos cada vez mais se tornando vegetarianos ou diminuindo o consumo da carne, né? E a gente, na contramão, não tem tanta oferta. Então, com relação a isso, eu acho legal ter as opções vegetarianas de carne, só que ao mesmo tempo eu penso, poxa, eu parei de comer carne, então por que eu vou buscar um produto que é semelhante? Eu acho que ajuda para quem tá fazendo essa transição e tal, mas pô, eu fiz a escolha de não comer mais carne, por que eu quero comer carne vegetal ou hambúrguer de soja, né, que eles tentam fazer o mais próximo possível da carne. Então eu acho meio ambivalente essa questão. Isso é uma coisa que gera uma polêmica muito grande entre os vegetarianos, né? Eu sempre precisei muito disso, assim, de comer a salsicha vegetal, a linguiça e tal. Só que ao mesmo tempo, é isso que você falou, é a referência, né, cara? De uma coisa que é estritamente relacionada a uma coisa que vocês lutam contra. Sim, mas eu acho que tem também esse lance da transição, e também a pessoa às vezes não quer procurar, não tem tempo de procurar uma receita, ela vai fazer uma receita que vai uma salsicha de carne, assim. Aí ela lembra, vou comprar uma salsicha vegetariana, vou tentar fazer aquilo que eu fazia. Pra ser mais fácil. Pra ser mais fácil. Sim, talvez ajuda nesse sentido, né? Bom, gente, o segundo bloco tá ficando por aqui. Não sai daí que ainda tem muito bate-papo pra gente fazer. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Há Controvérsias. Hoje eu estou recebendo aqui o Renato Schoit e o Thiago Duarte. Gente, eu acho que agora a gente falou muito, até agora, de impressões pessoais sobre o assunto. A minha produtora pediu para eu punkeirizar, hardcoreizar. Então vamos lá. Eu quero começar com um tema que para mim foi o que pegou muito forte, que foi a Operação Carne Fraca. Para quem não se lembra, contextualizando,
foi quando uma galera encontrou papelão nas comidas, nas carnes, e aditivos químicos que mascaravam o aspecto daquela carne, né? Ela não estava boa para consumo na real, né? E aí, o que aconteceu? Já existia também, ao mesmo tempo, um desafio de 21 dias sem carne. Você deve lembrar que o Júnior, irmão da Sandy, fez esse desafio. Ficou muito famoso na época. E aí que a gente vem para um dado legal. O Google liberou lá, através das análises deles, que durante essa operação carne fraca, quando tudo soltou na mídia e tal, teve um aumento de pesquisas por esse desafio dos 21 dias sem carne de 2.500% a mais. Ou seja, a hora que pegou ali no negócio, né? Porra, é nojento pra caramba isso daí. Não, você vai comer um negócio que tá cheio de produto químico, tá cheio de papel só para te enganar, aí que a pessoa começou a ter um interesse, né? Mas se a gente for ver, existem dados que a gente pegou aqui, por exemplo, o custo ambiental do gado. Esse é um dado de um projeto que chama Eat for the Planet. Só para a gente ter uma noção, 23% da água potável do nosso planeta é consumida para criar gado. E aí vem falar pra gente que a gente tem que fechar a torneira em casa. Então, eu acho que infelizmente, por mais que a gente tenha comentado até do terráqueos, tenha falado dessa coisa da sensibilidade do animal, que ele tem um sistema nervoso que ele é capaz de sofre, dor, né? prazer. Ele sofre. Infelizmente, não vou dizer a maioria, mas tem muita gente que só vai se mexer mesmo na hora que atinge ela. Ela não vai sacrificar o paladar dela, o gosto dela, pensando no meio ambiente, porque a gente sempre deixa para depois. Aí fala assim, isso aí meus filhos, vai ter para meus filhos isso aí ainda, vai dar tempo de fazer. Mas a hora que pega, por exemplo, poxa, eu tô gastando, tô comendo papelão, peraí, uma coisa está errada. Então, infelizmente, precisou ter mostrar o quanto que a carne, que já é não deixa de ser um tecido morto, já não é uma coisa mais saudável do universo. Estão comendo bicho morto. Tem outras palavras. Nós não somos necrófagos, né? Você está comendo bicho morto. Obrigada. Aí dá mistura com papelão, com outras coisas, eu acho que precisou dar Infelizmente, tem gente que só pensa nele mesmo. Mas pelo menos, se for chegar um lado bom nisso. Empatia zero. O que eu acho legal nesse dado que você trouxe é que eu parei de comer carne por empatia com os animais, né? Por entender que eles sofrem muito de forma desnecessária, porque eu já sou vegetariana há 4 anos, você há 16 anos. Estamos aqui firme e forte, né? Não precisa realmente comer carne. Só que o assunto engloba muito mais coisa, né? O desmatamento que é causado por causa disso, para manter esse sistema. Pra você ter noção, 65% da área desmatada da Amazônia é para criação de gado. Então, o consumo de água também. E a Amazônia que é o que pegou essa semana, viu um monte de gente postando no Face. Essa é a Amazônia, mas não dá pra esquecer do X-Bacon depois ali também. Teve um pouquinho de coisinha ali. E outra questão, né, do desafio de 21 dias, eu achei legal, foi bem esperto, porque tem uma pesquisa que mostra que para você construir um novo hábito, é realmente necessário, em média, um hábito fácil, 21 dias. Depois de 21 dias, que é o período crítico, é mais fácil manter o hábito. Sim, com certeza. Mas até voltando nessa questão da empatia pelos animais, as grandes produtoras de carne querem bater que é um abate humanitário, né? Agora me explica o que é essa de abate humanitário. Eu acho que a gente pode voltar até na época da escravidão. Você lembra, por exemplo, tinha aquele negócio antes da lei da abolição, tinha a lei de que se você nascesse no Brasil você não era mais escravo, ou aquela até poucos anos você não era mais escravo, tinha aquela coisa mais humanitária, mas não deixava de ser escravidão, não deixava de ser a exploração de um ser vivo, assim. Sim. E o abate humanitário é a mesma coisa, falar assim, eu vou te matar, mas eu vou te matar. Legal, você massa. Aproveitando isso, vou fazer uma pergunta. Você acha que aquele segunda-feira sem carne, que é uma iniciativa também parecida com essa dos 21 dias, é uma iniciativa que oferece ajuda? Tudo que puder frear um pouco o consumo, eu acho legal.
Mas voltando na questão do abate humanitário, né, disso que eu achei interessante. Na realidade, eu acho que o que mais dificulta as pessoas se tornarem vegetarianas é justamente esse afastamento que a gente tem. Quando eu vou lá no mercado, eu vejo lá, tá bonitinha a carne. Tá. Se você tem um bicho, se você cria um bicho, um animal, as pessoas geralmente têm um cachorro ou um gato em casa. É um absurdo, absurdo, né? comer meu cachorrinho. Exatamente. E na China comem cachorro. Então, se tiver essa aproximação, e por isso que eu falei que o hábito do vegetarianismo engloba muitas outras coisas, eu acho que aumenta a sua empatia. Sim. Né? De uma maneira geral, porque a escravidão era aquilo, eles não têm alma, eles podem ser escravizados, sim, né? Sim. O vegetarianismo, ele não é mais do que não comer carne também, ele faz você pensar sobre o seu papel no meio, você não tá ali, você não é mais, eu sou o topo da cadeia alimentar e domino tudo, não, eu faço parte da natureza, eu faço parte do meio ambiente, eu tenho que deixar alguma coisa legal para todos os seres, não só para os seres, não só para minha família, só para mim. Uhum. Então eu acho que ela te deixa com essa visão mais consciente, mais consciente, de enxergar as coisas com mais igualdade, com mais empatia. Eu acho que tudo isso que veio, assim, até da Operação Carne Fraca e tal, até com todos os escândalos da JBS, que todo mundo ficou bem pé da vida, né, de financiar uma indústria que está aliada à corrupção no nosso país, e que tem gerado resultados, ó. Segundo o Datafolha, eles fizeram uma pesquisa no início desse ano. 63% dos brasileiros querem diminuir o consumo de carne que eles têm atualmente e 35% acham que a carne é responsável pelos malefícios na nossa saúde, né? Então a gente consegue ver que já está tendo uma evolução, está tendo uma melhora. O movimento vegetariano, ele não é tão velho, né? A gente vê assim que o forte mesmo foi lá na década de 60, 70, com o movimento hippie, peace out. E que eu acho que é um processo de evolução, né? Vem muito dessa questão de você tentar ser um pouco melhor a cada dia, né, Thiago? Sim, sim. E eu acho que também é uma coisa que você pode ver que está caminhando junto com outros movimentos. Por exemplo, hoje o pró-feminismo, você vê... Há uma discussão sobre machismo, sobre sexismo que antes não existia. Hoje, há pouco tempo atrás, teve um escândalo de umas bandas que teve sexistas e foi pro Facebook, fez muito... Eu acho que o pessoal está preocupado em... vamos tornar... Tá vendo que está ficando muito caótica a situação por questão de saúde ou de empatia entre a gente mesmo. Eu acho que essa geração que está chegando agora, ou mesmo a pessoa da nossa idade, está pegando as coisas mais atrás, assim, e tentando viver de forma melhor, de uma forma mais unida com tudo, mais globalizada. E eu acho que isso é bacana, eu acho legal isso. Eu acho que esse tema tem muito relacionado com sustentabilidade, né? Eu vi uma frase que eu gostei muito, que os humanos ficam preocupados, e a nossa espécie, e o planeta. Na realidade, o planeta vai continuar aí, né? Ele vai se adaptar e vai continuar... Nós, humanos, que estamos destruindo o nosso meio ambiente, a forma como nós vivemos, né? Então, se não houver esse despertar, essa tomada de consciência, nós, humanos, vamos desaparecer. A espécie mais, né, Nossa Senhora do planeta. Porque se a gente parar para pensar, né, não existe fora, né, igual o pessoal fala, vou jogar fora. Exato. Você não joga fora, você está jogando na sua casa. O planeta Terra é a nossa casa, né? Bom, gente, nosso programa está chegando ao final. Gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês aqui. Faltou muita coisa que a gente ainda queria falar, não deu tempo. Com certeza a gente vai fazer um session 2 do vegetarianismo. Mas enfim, obrigada, Thiago, pela sua presença. Obrigado, Bia, a produção, Renato. Foi um prazer enorme estar falando disso, trazer mais informação, trazer um questionamento sobre o tema. Porque é como a gente está falando, sustentabilidade, é questão ética, é questão de saúde. Então eu acho bom a gente ter essa discussão e fomentar esse debate saudável em cima disso. Legal, obrigada, meu bem. Renato, também muito obrigada pela sua presença. Gratidão pelo convite. Como eu falei, é um assunto que eu gosto muito, né? Depois que a gente toma essa iniciativa, começa a pesquisar sobre, percebe, né, que engloba muita coisa o tema, tanto que não deu para comentar tudo aqui. Sim. Mas é um convite. Quem quiser tentar, experimentar, tente, que realmente faz bem, faz a experiência dos 21 dias, vê a diferença que faz no seu corpo. E realmente
é inexplicável a diferença que causa, né? Sim. Tanto no corpo quanto na consciência. É no jeito que você encara o mundo, as pessoas, os seres vivos. Legal. Gente, muito obrigada. Então, eu encerro esse programa com uma frase do meu queridíssimo Paul McCartney. Se os abatedores fossem feitos de vidro, ninguém comeria carne. É isso aí, gente. Peace out.